Fluminense interessado em meia do Corinthians para 2024. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo, além de comentar sobre os ingressos da final da Libertadores. Tá tudo esgotado no setor sul, galera. A torcida do Fluminense chegou junto, comprou muito rápido. E vamos falar também rapidinho do Boca Juniors. Passou de fase na Copa da Argentina ontem, mas o clima lá não tá dos melhores, não. Teve conflito, teve briga entre os jogadores. A gente vai comentar bastante isso nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Fluminense. E, claro, deixar o like nesse vídeo aqui embaixo, tem o botãozinho do joinha, se você puder clicar, ajuda demais o canal aqui, fortalece muito o nosso trabalho. A gente está todo dia aqui trazendo as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Beleza? Então vamos começar falando que eu quero falar justamente do Boca Juniors, nosso adversário na final da Libertadores, passou de fase na Copa da Argentina ontem contra o Belgrano e passou de fase de novo nos pênaltis. Boca Juniors empatou no tempo normal com o Belgrano e nos pênaltis conseguiu essa classificação. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é de um princípio de crise, um conflito que rolou lá no Boca Juniors. Parece que em determinado lance da partida, o Cavani não tocou a bola para o Barco, aquele ruivinho, lateral esquerdo, tá jogando de ponta esquerda lá no Boca, muito bem falado, um jovem de muito potencial. Cavani foi fominha, não tocou a bola e o Barco ficou bolado com isso, reclamou bastante, se irritou com o Cavani, e o Cavani não deixou por baixo, discutiu com ele, bateram boca, chegou até a rolar troca de empurrões entre os dois durante a partida. Repito, o Boca Juniors, depois disso, conseguiu a classificação, passou de fase lá na Copa da Argentina, mas esse incidente, né, não pode ser ignorado. Os jogadores, claro, já botaram panos quentes, disseram que tá tudo bem, que não foi nada demais. Até tem uma declaração do Barco aqui falando sobre isso. Já estão dizendo que tá tudo certo. Mas a gente não sabe, né? A gente não tá lá no vestiário do Boca Juniors para saber se eles conseguiram deixar esse conflito de lado mesmo. A declaração do Barco foi a seguinte, eu abro aspas aqui para vocês. São coisas do momento. Me irritei porque ele não tocou a bola. E ele se irritou também. Faz parte do futebol. Depois nos acertamos e agora estamos todos contentes. Essa declaração do Barco foi dada após o fim da partida e, como eu disse, botou panos quentes. Se isso é verdade ou não, não sei. É aquele famoso discurso protocolar, mas a gente, claro, como tricolor, fica de olho bem aberto, de antena ligada, atento a tudo que acontece lá no Boca Juniors, né, e torcendo. Tudo que puder ajudar o Fluminense a ser campeão no dia 4, a gente recebe de bom grado e recebe de braços abertos, eu pelo menos penso dessa maneira, beleza? Vamos prosseguir aqui, porque eu quero falar agora da venda de ingressos para o setor sul. Chegou o dia que muita gente estava ansioso para viver, o dia da compra de ingressos para o setor sul. A gente sabe que a Conmebol vendeu seus ingressos para as laterais do campo, leste e oeste, já há algum tempo, muitos tricolores conseguiram garantir, e que hoje, dia 16, segunda-feira, às 3 horas, abriria a venda de ingressos para o setor sul. É onde a torcida do Fluminense vai ficar. Lado de campo é misto, norte é do Boca Juniors e sul é da torcida do Fluminense. Essa venda foi aberta, foi realizada lá no site da Conmebol. Teve gente que teve problema com a vinculação do sócio, mas na minha observação, a maior parte das pessoas conseguiu tranquilamente chegar e fazer a compra tranquilamente até a página 2, né? Porque o número de ingressos era bastante limitado, era apenas 20 mil ingressos disponíveis para a torcida do Fluminense e esgotou de maneira muito rápida. Por volta ali de 5 horas da tarde já estava. Quando eu entrava no site lá, clicava para comprar, já aparecia tudo cinza, sem ingresso disponível. É bem verdade que depois disso, né, até o momento que eu gravo esse vídeo, agora são 6h30 da tarde, tem gente, eu vejo gente nas redes sociais falando, eu consegui ingresso, fiquei atualizando lá, surgiu um ingresso ou outro. Mas, oficialmente, a venda de ingressos, né, já está esgotada, você não vai clicar lá no site e vai encontrar. Você pode ficar no risco, eu recomendei a alguns amigos que não tinham ingresso ainda fazer isso. Fica lá no F5 e vê se aparece alguma coisa. Mas, a princípio, os ingressos estão esgotados para o setor sul. Era muita gente querendo, né? O Fluminense dividiu em 3 prioridades. Prioridade 1 de 3, perdão, às 5, prioridade 2 de 5 às 7, prioridade 3 de 7 às 9 e de 9 em diante ao público geral. Mas a gente sabe, né? É muita gente para pouco ingresso, estava todo mundo querendo. Eu, particularmente, não conheço uma pessoa que torce para o Fluminense que falou: não, nesse jogo eu não vou, não vai dar, tem que fazer qualquer coisa. Todo mundo que eu conheço está querendo ir, está muito disposto, muito animado. Claro, a gente está falando de uma final de Libertadores, então os ingressos voaram, né? Vale lembrar, o preço dos ingressos estava R$ 260 a inteira e 130 a meia. E assim, o que eu vou falar aqui, por favor, né, interpretem com o coração aberto. Mas se a gente está falando de uma final de Libertadores, gente,
A gente sabe que é um jogo que tem uma demanda muito alta de público, e que enfim, é algo que os ingressos geralmente são muito caros. Esse ingresso para o setor sul a R$ 260 a inteira e com a possibilidade de comprar meia, sinceramente, eu achei muito barato. Não é que ele seja uma coisa barata intrinsecamente, mas levando em conta o contexto de ser uma final de Libertadores no Maracanã, a quantidade de gente que está querendo, né? O time da casa, o Fluminense joga seus jogos no Maracanã, vai estar lá. Esse preço de R$ 260 ficou barato. Ele ficou barato e aí, claro, atrai cada vez mais a galera. Fico feliz, né, que a galera pôde ir ao jogo por R$ 260, é um valor que eu sei, tá, que é caro, não é qualquer um que pode gastar R$ 260, mas é o que eu tô dizendo. Dado esse contexto, né, final de Libertadores, Maracanã, time da casa, o Fluminense podendo ganhar seu primeiro título, acaba saindo mais barato. Eu, particularmente, antes de ter essa divulgação, eu tava esperando o ingresso, assim, acima de R$ 1.000 no mínimo. Para mim, o ingresso mais barato seria R$ 1.000. E acabou que o ingresso mais caro foi 1.300, né? Então isso me surpreendeu. E aí, enfim, agora já rolou a venda do setor sul, já está esgotado. Vamos lá, galera que conseguiu o ingresso, fazer uma linda festa e conseguir que o Fluminense ganhe esse título. Claro, eu quero saber de você que está me assistindo. Você conseguiu o ingresso para a final da Libertadores? Você estará presente lá? Deixa um comentário aí e também fala qual o setor, né? Eu, por exemplo, vou de Leste Superior. Foi o setor que eu consegui comprar. Eu comprei naquela outra venda que rolou da Comebol, quis comprar logo. Comprei para não passar sufoco hoje, não ficar naquela agonia, naquela ansiedade. E informação para você que está assistindo aqui, com certeza está se perguntando, sim, Daniel Leinati conseguiu comprar seu ingresso no setor sul hoje, tá? Informação bastante importante aqui para vocês, beleza? Antes da gente partir para a última desse vídeo aqui, eu quero aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui pra gente na Central. Todo vídeo eu falo pra galera deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. E a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço, nominalmente para cada um que deixou o comentário. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, pro Walter, de Piracicaba, interior de São Paulo, pro Ademar, de Brasília, pro Salles, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, pro Elviro Jorge, de Itabuna, na Bahia, para o Jacirley, de São João de Meriti, aqui no Rio, e também um abraço para o Moisés, de João Dourado, na Bahia. Um abraço aí para a galera, e claro, você que está assistindo, se quiser que a gente mande um abraço citando seu nome em algum vídeo, deixa um comentário aí, nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço aqui para você. Combinado? Última informação desse vídeo aqui, uma notícia importante, impactante, ao meu ver, saiu lá no meu amigo Thiago, do canal Hora do Flu, ele acabou de postar um vídeo falando sobre isso, e é sobre reforço no Fluminense para 2024. Pois é, gente, o mercado da bola já começa a se aquecer, a gente sabe disso, é porque esse ano a gente está em final de Libertadores, a torcida tricolor está focada no título. Mas a gente sabe que chega esse período, outubro, novembro, já começa, mesmo que o Brasileirão esteja rolando, mesmo que a Libertadores esteja rolando, o mercado da bola já começa a aquecer. Os clubes já começam a observar e planejar a temporada desde antes. Eles não vão esperar ali o Brasileirão ter o último apito para falar, beleza, agora vamos planejar. Já estão planejando antes, né, com antecedência, e estão de olho nos jogadores que estão em final de contrato. E o Thiago, do canal Hora do Flu, traz a informação de mais um jogador do Corinthians em final de contrato que o Fluminense estaria interessado, estaria observando, estaria monitorando. Estamos falando do meia Juliano. Pois é, gente, o Juliano está lá no Corinthians, contrato até o fim de 2023, e seria mais um jogador aí na mira do Fluminense. O próprio Thiago já havia trazido informação do Renato Augusto, meia um pouco mais veterano que o Juliano, 36 anos, também estaria no radar tricolor. Agora traz a informação do Juliano. Eu sou um cara um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito do futebol do Juliano. Quando ele foi para o Corinthians, por sinal, se você pegar aqui, você que é inscrito na Central já há muito tempo, você que é relíquia, está aqui há vários anos, você vai ver lá no começo do canal que eu pedia muito que o Fluminense contratasse o Juliano. Eu acho o Juliano um baita jogador, é um meia. E quando ele começa no Inter, lá no comecinho da carreira dele, 2010, ele ganha a Libertadores no Inter, ele era um meia atacante, assim, era quase um atacante, mas era um meia. Depois ele virou um camisa 10, já chegou a jogar de segundo volante, chegou à seleção brasileira dessa maneira. É um jogador que eu vejo muita qualidade. Mas desde que voltou ao Brasil para jogar no Corinthians, ele não conseguiu recuperar esse futebol que ele apresentou tanto no Inter quanto no Grêmio, tá? O Juliano hoje está no banco do Corinthians, vem perdendo muito espaço desde a época do Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver agora com o Mano Menezes, mas é um jogador que está perdendo espaço no Corinthians cada vez mais, nunca conseguiu ser titular absoluto desde que chegou ao timão.
e agora está em final de contrato. O Thiago traz a informação de que tem outros clubes, além do Fluminense, que estão monitorando a situação do Juliano, que estão observando o jogador. Claro, a gente está falando de um jogador que já pegou a seleção brasileira, é um jogador valorizado, tem mercado sim, tá em equipes grandes. Mas no Corinthians, realmente, ele não conseguiu ainda jogar todo o futebol que podia, né? É até, enfim, curioso, né? Porque ele já deu algumas declarações falando disso, que ele foi para o Corinthians, ele fez questão de ir para o Corinthians, porque ele é torcedor do Corinthians e queria realizar esse sonho. E aí acabou que ele não conseguiu jogar todo o futebol que se esperava dele por lá. O Juliano tem 33 anos e fará 34 em maio do ano que vem. Isso é algo para o Fluminense ficar atento. Seria mais um jogador acima de 30 anos. Eu, particularmente, quem acompanha esse canal aqui há mais tempo sabe, não tenho esse preconceito com jogador de idade mais avançada. Mas eu tenho uma preocupação quando começa a se ter vários desses no elenco. As especulações de jogadores que apareceram no Fluminense até agora para 2024 foram 3 trintões. Renato Augusto, 36, Everton Ribeiro, 35, Daniel gravou sobre isso ontem, parece que vai renovar com o Flamengo, e agora o Juliano, 34. Então o Fluminense observando muito esses medalhões, né, esses veteranos. É um jogador em fim de contrato, em perda de espaço com o Corinthians, mas também é um jogador valorizado com salário alto. Não sei que o Fluminense, caso de fato, né, se movimente para contratar o atleta, faria nessa questão. Agora, o Juliano ganha um salário lá no Corinthians que é incompatível com o que ele deveria receber aqui no Fluminense. O Thiago fala na informação dele que a ideia do Fluminense é encorpar o elenco, trazer jogadores de qualidade para esse elenco, ter o elenco encorpado para no ano que vem conseguir atacar todas as frentes, né? Disputar título em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Juliano seria esse cara, não exatamente um cara que vem para ser reserva, mas é aquele jogador que está ali para compor aquele elenco. Claro, pode virar titular, mas não chega com aquele status de, olha, vou chegar, vou vestir a camisa e vou jogar. Então, um jogador nesses requisitos, né, nesses moldes, ele precisa ter um salário de acordo. E o salário que o Juliano ganha hoje no Corinthians é um salário elevado, não é um salário de jogador de composição de elenco aqui no Fluminense. Essa seria a minha única grande preocupação. É um jogador que vem em baixa, mas que tem qualidade. Se o Diniz conseguir recuperar, a gente entra naquela história, né? Ah, o Diniz vai recuperar, não vai? Enfim, poderia ser uma boa aquisição sim para o Fluminense para o próximo ano, mas eu acho arriscado. Se eu tivesse com a caneta hoje, talvez eu não trouxesse o Juliano com dor no coração, porque é um jogador que eu gosto muito, sempre quis ver no Fluminense, mas essa é a informação. Mais um jogador que estaria na mira do Flu. Isso significa que vai fazer proposta? Não sabemos. O Thiago, inclusive, foi bastante enfático em dizer que, até o que consta a ele, não tem proposta ainda, é só um interesse, é só um jogador que está na mira, está ali no radar do Fluminense para a próxima temporada. E claro, eu quero saber de você que está me assistindo. Juliano, seria um bom reforço para o Fluminense? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!